Fala, moçada! Estudar mais um pouquinho informações a respeito da nossa membrana plasmática. Vimos na última aula que a membrana plasmática ela é uma estrutura lipoproteica, né? Formada de lipídios e proteína. Tem uma bicamada de lipídios e também nós vamos encontrar proteínas, tá no esquema da nossa última aula. Outra coisa que eu comentei com vocês, que a membrana plasmática ela é semipermeável. Algumas coisas ela permite, outras coisas ela não permite que entre ou consiga sair das nossas células. Essa é uma característica muito importante. Vimos também que nós temos 3 tipos de transporte que a membrana plasmática, de uma certa forma, ela vai participar. Que é o transporte passivo, transporte ativo e o transporte em bloco. Se você pegar o esquema da última aula, nós vimos informações a respeito do transporte em bloco. O que eu coloquei para vocês? Que no transporte em bloco, nós temos moléculas grandes que normalmente elas estão envolvidas. Nós temos o processo de endocitose e nós temos o processo de exocitose. Endocitose. Endo é a entrada, exo é a saída. Sendo que a endocitose ela pode acontecer de 2 formas. Nós temos a chamada fagocitose e a pinocitose, pessoal. Lembra lá aquele macete? Fagocitose, lembra a farinha, substância sólida. Que na fagocitose nós teremos, no caso, a entrada de substâncias sólidas. E a pinocitose pinga, gota. A pinocitose corresponde à entrada de substâncias líquidas nas nossas células. Mas a gente não pode esquecer dos 2 outros tipos que são talvez os mais importantes, tá? São os mais cobrados nos vestibulares. Lembrar? Transporte passivo e o transporte ativo. Hoje a gente já viu uma introdução desse tipo de transporte aqui, ó. A gente já vê informações a respeito do transporte passivo. Coloquei algumas características importantes para vocês aqui nessa pequena representação. Olha só, transporte passivo é um tipo de transporte que não gasta ATP. É um tipo de transporte que não gasta energia. Outra coisa que você não pode esquecer são os exemplos. Difusão simples, difusão facilitada e o processo osmótico. Todos eles são importantes, mas é uma observação. Esse cara aqui, ó, aparece muito mais nos vestibulares. O processo osmótico é muito comum de você encontrar nos vestibulares e muito aluno erra processo osmótico. Mas você não vai errar porque você vai ser aprovado no vestibular, tá? Mas nessa pequena aula de hoje, nós vamos ver informações sobre a difusão simples e informações sobre a difusão facilitada. Outra característica importante que eu coloquei nessa nossa aula de hoje. Difusão simples, difusão facilitada e osmose, você já sabe que é transporte passivo. Outra característica importante, que as moléculas no transporte passivo, elas se movimentam a favor do gradiente de concentração. Elas se movimentam da região de maior concentração para a região de menor concentração, que é para poder equilibrar os 2 meios. Olha só como é fácil, né? Tendências, as moléculas são espertas. Elas sempre tentam ficar, no caso, em equilíbrio para manter o nosso corpo em bom funcionamento. Esse é o motivo de erro aqui, ó. E esse é o motivo de erro no processo osmótico que a gente vai ver numa aula posterior, tá? Mas olha só, na nossa aula de hoje, a gente começa a ver informações sobre a difusão simples. Uma coisa que eu quero que você consiga observar nessa nossa pequena representação. Perceba, nesse local eu tenho uma molécula, só que ela está presente numa quantidade muito alta. Nesse outro local eu também tenho a mesma molécula, só que ela estará presente numa quantidade muito mais baixa. Olha só o que eu acabei de falar para vocês. Tendência natural, tendência normal das moléculas, são elas se movimentarem da região de maior para a região de menor concentração, para poder ficar em equilíbrio. Por isso, olha só, a setinha aqui, ó, se movimentando da região de maior para a região de menor concentração. Equilíbrio. Essa é uma característica. Outra informação importante, que na difusão simples, perceba, o nome já diz, simples, nós não temos a participação de proteínas transportadoras. É um processo relativamente muito tranquilo da célula realizar, tá? Mas se aparecer alguma coisa nos nossos vestibulares, muito provavelmente ele vai falar disso aqui, ó. Ele vai falar do processo de difusão, que acontece lá na hematose. Mas, professor, o que é hematose? Que negócio é esse de hematose? Hematose é o processo de troca gasosa. Lembra que você faz uma inspiração, entrada de oxigênio, e você fala bem assim,
expiração. Eu tenho uma saída de gás carbônico. Então, se entrou oxigênio e se saiu gás carbônico, é sinal que teve uma troca gasosa. Essa troca gasosa é a hematose. E a hematose ela acontece através do processo de difusão, beleza? Olha só essa representação como ela é bem fácil, tá? Perceba, aqui eu tenho um alvéolo, que é uma estrutura como se fosse um saquinho presente lá nos nossos pulmões. E aqui no caso eu tenho um componente que é um capilar, um pequeno vaso sanguíneo, tá? Perceba, no alvéolo pulmonar nós temos uma pressão de oxigênio de 104. Já no caso nos capilares sanguíneos, nós temos uma pressão de oxigênio de 40. Lembra que eu acabei de comentar com vocês que a tendência natural, a tendência normal das moléculas são elas se movimentarem da região de maior para a região de menor concentração. Por isso, olha só a setinha aqui, ó. Olha o oxigênio entrando, ó. O oxigênio passando para o interior dos nossos capilares sanguíneos, da região de maior concentração para a região de menor concentração. O inverso acontece com o CO2, o inverso acontece com o gás carbônico. Perceba o seguinte, ó. Lá no interior dos nossos capilares sanguíneos, nós temos uma pressão de CO2, nós temos uma pressão de gás carbônico de 45. E olha só, a pressão que nós vamos encontrar no alvéolo pulmonar é 40. Então aqui eu tenho uma maior pressão e aqui eu vou encontrar uma menor pressão. Então por isso a tendência é o gás carbônico sair e consequentemente ele vai ser mandado para fora do nosso corpo lá no processo de expiração. Então perceba, sempre molécula se movimenta na difusão simples. A molécula vai se movimentar da região de maior concentração para a região de menor concentração. E normalmente nos vestibulares, quando eles falam a respeito de difusão simples, eles usam esse exemplo, tá? O exemplo lá das trocas gasosas que acontecem nos nossos alvéolos pulmonares, beleza? Temos também a chamada difusão facilitada. Olha só o nome como é bem fácil. Difusão facilitada é um processo de movimentação de moléculas. Só que para essa movimentação acontecer, essa movimentação ocorrer, nós vamos observar que vai ter uma proteína que vai facilitar o processo. Olha como é bem fácil, não tem como errar, né, pessoal? Não tem como errar. Se você for observar aqui, ó, perceba, eu tenho uma molécula que está passando para essa outra região. Só que para ela conseguir passar para essa outra região, nós vamos observar que tem a participação dessas proteínas, que são proteínas carregadoras, são as chamadas PMAses. Um exemplo clássico que nós vamos encontrar, um exemplo muito importante para os nossos vestibulares, é o processo de entrada da glicose nas nossas células. Você lembra bem assim, eu já ouvi falar que para a glicose ela entrar nas nossas células tem uma proteína chamada de insulina. E é correto, tá? Essa informação é correta. A insulina ela é um exemplo de permease. A insulina, o que ela faz? Vamos imaginar que aqui seria a insulina, tá? A insulina, ela pega a glicose e manda a glicose para o interior das nossas células. Então perceba, a molécula vai entrar. Só que para essa molécula conseguir entrar, ela precisa de uma ajuda, ela precisa de um auxílio. E quem vai produzir esse auxílio, quem vai ajudar, vai ser no caso a permease. Beleza?